Bom, olá a todos. Bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Muita gente pega o texto da Bíblia com a narrativa diferente e diz assim: olha, a Bíblia está errada. Tá vendo? Um discípulo está dizendo uma coisa e o outro está dizendo outra. E numa dessas contradições, supostas contradições, dizem que a Bíblia foi editada errada ou redigida errada. Bom, em Lucas capítulo 6, verso 17, e Mateus capítulo 5, do verso 1 e do número 2, diz que Lucas diz que Jesus estava de pé e ensinou as pessoas. Mateus já registra que Jesus estava sentado e falando com as pessoas. A mesma narrativa, nós temos Jesus em pé e Jesus sentado. Então os ditos professores dizem que a Bíblia está errada, simplesmente por causa dessas duas hipóteses desse texto aí, de que ou ele estava sentado ou ele estava em pé. Bom, há uma coisa a sinalizar, que é o seguinte: Lucas diz que Jesus parou numa planilha para pregar e nada diz quanto a ele estar sentado. Isso é Lucas. E um detalhe é que Lucas era médico e ele era muito pormenorizado nos seus escritos. Ele era uma pessoa extremamente detalhista. Tá? Já Mateus registra que, assentando-se, abrindo a sua boca, os ensinava. Bom, ele estava de pé, ele estava sentado. Bom, essas referências podem ser de momentos diferentes do mesmo evento. Uma possibilidade é que a referência de Mateus seja a respeito do começo do evento, quando aproximaram-se dele os seus discípulos. Então ele, se acomodando, se assentou e ensinava. Isso está em Mateus capítulo 5, do versículo 1 e do número 2 também. Então, quando aquela grande multidão que o seguia se reuniu para ouvi-lo, naturalmente Jesus teria que se levantar para projetar melhor a sua voz, para que pudesse ouvi-la, como Lucas registra também, como se ele tivesse um maior alcance agora daquilo que ele estava falando. Então, outra possibilidade é que a não referência de Lucas a Jesus sentar-se pode ter sido registrada no mesmo livro e no mesmo capítulo, que é o capítulo 6, do verso de número 17 ao 19. Então, porque todos da multidão procuravam tocá-lo, bem pode ser que ele tenha procurado um lugar para se sentar, onde, olhando para ele, os seus discípulos dissessem e ouvissem a sua mensagem. Isso explicaria a ordem dos acontecimentos registrado por Lucas, e esclareceria também porque Mateus disse que Jesus estava sentado quando falava aos seus discípulos. De qualquer modo, não há uma incompatibilidade entre esses dois relatos, mesmo admitindo que se refiram-se à mesma ocasião. Ou seja, novamente nós vemos que as escrituras elas se mantêm ainda fiéis quando elas são relatadas, os fatos concretos. O fato de uma pessoa dizer que um estava sentado e o outro estava em pé não tem contradição nenhuma. Ou seja, você tem o mesmo relato, o que importa é o relato do que aconteceu. Se um diz uma coisa e outro diz outra, nós temos um tempo atemporal. Talvez um viu Jesus em pé pregando e talvez ele tivesse cansado e ele se assentou-se. Ou ele pode ter falado para meia dúzia de pessoas, quando chegou a multidão: vou ficar de pé aqui para ficar melhor, para poder fazer essa narrativa. Então um já se encontrava ali e o outro apareceu logo depois. Então não tem contradição nenhuma. Mais uma vez a Bíblia se revela como a verdade. Tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula aí, desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou, também faça o seu comentário. Todo comentário, construtivo ou não construtivo, é muito bom. Depende daquele que o recebe. Tá bom? Se você precisar de algum material, alguma coisa que eu possa lhe ajudar, por gentileza, entre em contato comigo da melhor maneira possível. Tá bom? Fico por aqui e espero vocês então numa próxima aula.